Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Meia Dose de Conversa. Assinala-se hoje o Dia Internacional da Prevenção do Suicídio e temos connosco a Catarina Marques. Ela é psicóloga e técnica de apoio à vítima, faz parte da direção da Com Alma, ONG pelos Direitos Humanos, onde executa funções de psicóloga e coordenadora de projetos. Integra também a It Gets Better Portugal, como presidente do Conselho Fiscal, colabora com a Associação ILGA Portugal enquanto psicóloga clínica e tem ainda o projeto pessoal de consulta psicológica Existências Plurais. É também formadora na área da igualdade de género e questões LGBTI, com formações em instituições como hospitais, lares de infância e juventude e escolas. No passado já colaborou com uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica LGBTI, conta também com experiência em diversos contextos, incluindo o comunitário, tem particular interesse nas áreas de infância e juventude, sistema de promoção e proteção, perdão, terapia familiar e de casal e sexologia clínica. Catarina, boa tarde. Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado este nosso convite. Alguns estudos indicam que as pessoas LGBTI+, enfrentam um risco significativamente mais elevado de tentativas de suicídio em comparação com a população geral. Que fatores estruturais e sociais é que podem contribuir para esta realidade? Olá, obrigada pelo convite, obrigada por também celebrarem este dia associado também aqui às questões LGBTI. Agora, pegando nesta primeira grande pergunta, eu diria que o risco de suicídio não está associado às pessoas serem LGBTI ou não, está associado àquilo que vem por trás de ser LGBTI, ou seja, à estigmatização social, seja porque a pessoa se enquadra em contextos que não são seguros para ela, e meio que esta regulação emocional torna-se mais complicada, as pessoas acabam por muitas vezes perderem a sua própria segurança emocional e ter dificuldade em sentir que a vida vale a pena ou que conseguem lidar com. Ou seja, nós temos um modelo científico, um modelo do stress minoritário que nos explica isto muito bem, que é tudo o que é o contexto, tudo aquilo, os sistemas em que as pessoas se inserem têm um impacto significativo, tanto para o bem como para o mal, e com as questões LGBTI isso acontece muitas vezes pelo lado negativo, que é a estigmatização, acaba por aumentar este risco, porque a pessoa não encontra uma rede de suporte, porque a pessoa não tem uma rede de pares no familiar, ou mesmo institucional, que lhe dê esta segurança em que pode ser livre, em que se pode sentir livre. Ou seja, esta questão do risco ou da ideação suicida estar muito associada às pessoas LGBTI ou mesmo os comportamentos de autodano, muitas vezes está associada porque numa estrutura social algo está errado ou a funcionar de forma desadequada. Discriminação, estigmatização, como estavas a dizer, obviamente são questões que levam muitas vezes a pessoas que têm uma fragilidade a nível de, de uma consolidação familiar, de amizades, etc., à sua volta, que não lhes permitem muitas vezes ligar com isso. Isso é muito importante, não é? Eu ia te perguntar seguidamente que fatores específicos é que tu achas que aumentam ou podem aumentar o risco de suicídio entre pessoas LGBTI+. Já respondeste em parte essa pergunta, mas se quiseres desenvolver um bocadinho mais, isso também se há diferenças relevantes entre faixas etárias ou contextos familiares. Eu ia dizer isso mesmo, que é isto vai variando consoante a faixa etária, consoante a fase do ciclo de vida, ou seja, podemos ter aqui, por exemplo, na adolescência, um bullying na escola ou uma discriminação institucional que acaba por lesar também aqui o desenvolvimento e mesmo nesta fase em que as pessoas estão a construir a sua própria personalidade, não é? Acaba por ter impacto na autoestima, ter impacto na autoconfiança. Então, aqui o bullying e a discriminação durante a adolescência é uma fase primordial, porque é a fase em que a pessoa se está a construir e em que está a desenvolver os seus mecanismos, porque nós não nascemos a saber regular-nos emocionalmente, então está a desenvolver os seus mecanismos para conseguir lidar com aquilo que é o seu contexto. Não é? E a partir do momento em que nós temos uma criança ou jovem que se está a desenvolver num contexto em que pode estar aqui associado também a tríade da discriminação, que é a teoria dos três Is, o isolamento, a invisibilidade
e o insulto, em que a criança e jovem LGBTI se desenvolve num quadro de insulto, em que aquilo que ela ouve sobre a sua própria identidade, e depois isto é muito forte, porque vamos ali ao core da identidade, se aquilo que aquela pessoa diz é aquilo que eu sou, e se aquilo é usado como um insulto, então aquilo que aquela pessoa está a dizer é uma coisa má, então eu sou uma coisa má. E muitas vezes entramos aqui noutros prismas, ou seja, da culpa, aqui do pecado, e então acaba por, é um buraco que começamos a escavar e que de repente ele está gigante e é muito difícil sair de lá. O isolamento, porque a maior parte das crianças e jovens não tem estes referenciais identitários da não heterossexunormatividade, não é? E depois acabamos aqui por ter crianças e jovens que não percebem muito bem aquilo que está a acontecer com elas próprias, que aquilo que se vão apercebendo é tido como algo que é estranho, então acabamos aqui por ter um isolamento e a família, muitas vezes na família ou no grande grupo familiar, não existe ninguém que tenha uma identidade que não seja heterossexunormativa e muitas vezes isto também é sentir-me perdido e será que o que é que vai acontecer? Ou então, não é igual ser uma pessoa jovem LGBTI na Guarda como é ser uma pessoa LGBTI em Lisboa, não é? Ou no Porto. Não é igual, porque sabemos que os referenciais também são diferentes, o contexto é diferente e acabamos aqui por ter esta discrepância. E depois, a invisibilidade, porque não é algo que se vê, não é algo que está escrito na testa, por muito que as pessoas, baseado nos estereótipos, não é? Os estereótipos de género, aquilo que é suposto a criança ser, ou o jovem ser, aquilo que é suposto para um género ou para outro, ou os tiques e etc. Tudo isto é só o que está na base da discriminação, porque de facto não é visível. Não, as pessoas não conseguem olhar para uma pessoa e perceber, ok, aquela pessoa é LGBTI. Então muitas vezes as pessoas tendem a esconder-se nestes armários e aqui passamos para outro ciclo de vida, não é? Eu costumo fazer quando dou formações nesta área, costumo perguntar onde é que estão as pessoas mais velhas, ou seja, as pessoas sénior LGBTI, porque elas existem, sempre existiu. E muitas vezes as pessoas dizem, não, isso agora é que é uma moda. Não, agora está mais fácil sair do armário. Mas as pessoas LGBTI sempre existiram. Então, onde é que estão as pessoas LGBTI mais velhas? Mesmo nas idades adultas, eu até costumo dizer que nós até temos na televisão algumas pessoas que são abertamente LGBTI e isso é ótimo e muitas vezes aquilo que eu digo é ótimo e não é para as pessoas LGBTI. Também é, claro, por consequência, mas também é ótimo para nós conseguirmos ter uma avó que sabe quem é aquela pessoa que assumiu que é uma pessoa não binária, porque de repente o que é isto de ser uma pessoa não binária? É importante existir uma normalização de... Afinal, isto não é uma coisa da infância, afinal, isto não é uma moda que surgiu agora. Afinal, há uma pessoa mais velha que também passou ou está a passar por esta questão. Então, há aqui estas... Claro que a partir do momento em que as pessoas vão evoluindo na sua fase no ciclo de vida, não é? Acabamos por ter aqui dilemas que são trazidos para a consulta que são diferentes em cada uma das fases. Na adolescência é muito a identidade e quem é que eu sou, e se me tratam pelo pronome certo, e se me tratam pelo nome certo, e se as pessoas me veem como eu realmente sou a nível da orientação sexual, por exemplo, ou se as pessoas usam isso como uma arma de arremesso para discriminatório, e depois, ao longo da vida, claro que isto também pode estar presente, mas há outras coisas, que é os padrões de amor, o que é que eu vi, o que é que eu sei, o que é que eu conheço daquilo que é o normativo a nível do amar o outro, do amar a outra pessoa, mas também outras coisas relacionadas, por exemplo, com a discriminação que enfrentam quando, de repente, vão tentar arrendar uma casa, tentar ou arranjar um emprego, em que existe uma violência institucional, muitas vezes, e que é muito difícil perceber qual é ali o limiar entre o que é eu perdi esta casa porque a pessoa percebeu que eu era LGBTI, ou se calhar, de facto, houve outra pessoa que teve... Pronto, que a pessoa gostou mais e então que poderia ir, ou mesmo acesso ao emprego. É muito complicado ser rejeitada num emprego, mas não perceber muito bem se eu fui rejeitada porque eu não tinha competência ou se, de facto, foi porque eu era LGBT e isso, de alguma forma, melindrou a outra instituição. Ou seja, temos aqui muitas fases diferentes e que, na verdade, são dilemas na vida, não é? Que dificultam. Na tua experiência enquanto psicóloga que acompanha pessoas LGBTI,
Tens noção se te aparecem, ou nas ONG que tu conheces, pessoas mais jovens ou mais velhas? Habitualmente, na sua grande maioria, pessoas mais jovens. Quando falamos de algo que pode ser mais remoto, ou seja, em que a pessoa pode ter um acompanhamento mais à distância, acabamos por conseguir começar a chegar a pessoas mais velhas. Ou seja, habitualmente é mais difícil uma pessoa mais velha dirigir-se a um espaço que, visivelmente, para a sociedade, é um espaço mais LGBTI. Ou seja, parece que aquele não é o meu lugar, parece que eu não posso fazer parte, não posso estar, e remotamente é mais fácil a pessoa conseguir chegar até nós. Mas habitualmente, e na sua grande maioria, são pessoas mais jovens, até ali à fase dos jovens adultos, mas também temos o outro lado, não é? Também temos pessoas mais velhas que nos procuram como, de repente, percebem, ok, finalmente existe uma resposta e eu tive tanto tempo à espera que existisse alguma coisa que me fizesse ser ou sentir que estava bem e adequada a este mundo e de repente querem ser ativos e ativas, mas maioritariamente pessoas mais Mais jovens, sim. jovens. Há bocadinho falaste nas diferenças que existem entre ser uma pessoa LGBT na Guarda e em Lisboa, estamos apenas aqui a dar exemplos. Achas que essas diferenças existem porquê? Porque há efetivamente uma disparidade de resposta a nível de estruturas de apoio e de atendimento, ou porque o conceito e preconceito da sociedade, dos meios que existem em cada uma desses territórios é diferente? Daquilo que eu vou vendo e percebendo a nível de contexto territorial é muito porque existem modelos, como existem mais pessoas, também existem mais pessoas queer. Então é mais fácil existir Hum, esta sensação de reconhecimento que, ok, eu posso sair do armário, se calhar isto existe e eu posso dar este passo e não estou a dar este passo em falso, mas obviamente que em termos de resposta institucional parece-nos que é fundamental, porque nós sabemos que existem centros de apoio, digamos assim, que são especializados em questões LGBTI e são essas pessoas que têm pessoas especialistas que depois vão às escolas dar formação, porque esta questão da formação é muito importante, não é? Ou seja, uhum, se eu vou à escola e se de repente alguém me vê, ok, se calhar um professor ou uma professora tem uma formação sobre isto e percebe que, ok, isto é uma questão que existe, vamos ter de focar-nos sobre isto, se calhar isto passa a ser tema. E se passa a ser tema, vamos perceber o que é que está à nossa volta. Então, acabamos por, quando há respostas, há mais respostas às uhum. respostas, não é? Então, acabamos por ter aqui. Uh, Sim. Aqui a questão da segurança também é muito importante, não? Ou seja, o facto de existirem mais pessoas com as quais tu te identificas, há também uma sensação de segurança em que, ou seja, em tu saberes que existem pessoas com as quais tu te podes confidenciar, com as quais tu podes apoiar, e essa segurança é também muito importante, não é? Porque isso tem ou não tem a ver também com eu não quero dizer que isso pode ter a ver propensão para o suicídio ou não, mas o facto de te sentir segura num espaço, traz-te alguma calma, não é? Não sei bem tranquilidade. como explicar, mas estou aqui a pedir a tua ajuda para me Uhum. validares esta minha afirmação ou não. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Certo. Então, num espaço em que existem mais identidades queer ou não heterossexnormativas, aquilo que vai acontecer é que a pessoa vai ter muito mais confiança para ser ela própria, para demonstrar quem é, e isso vai fazer com que ela consiga não ter de esconder, não viver escondida, conseguir explorar a sua identidade, conseguir ser mais ela própria, não é? E isto vai ao encontro de uma melhor saúde mental. Ou seja, nós sabemos que as pessoas Isso, LGBTI têm piores indicadores de saúde mental, mas não têm piores indicadores de saúde mental por serem pessoas LGBTI. Têm claro. piores indicadores de saúde mental em termos de depressão, ansiedade, porque vivem escondidas, porque vivem reprimidas, porque vivem com medo e têm todas estas questões em relação ao futuro de será que vai funcionar, será que eu posso? E,
E há muito este impacto, que é, se eu estou num sítio seguro, onde eu posso viver livremente a minha identidade, porque é disso que falamos, é do nosso core identitário, de quem eu sou, se eu posso afirmar e ser quem eu sou, então eu vivo de forma mais plena. Então, se vivo de forma mais plena, obviamente que nós vamos ter melhores indicadores de saúde mental e aqui reduzimos muito o risco da ideação suicida, dos comportamentos de autodano. Porque é muito comum existir comportamentos de autodano associado a estas questões LGBTI. Mas isto não tem que ver com as questões LGBT em si, mas sim com esta discriminação, com este sofrimento. Depois também existe este sofrimento que muitas vezes é um sofrimento individual e muito escondido, em que a pessoa sente que não tem suporte. E se não tem suporte, aquilo vai estar ali numa panela de pressão dentro, e acabamos por... Os comportamentos de autodano, eles surgem como uma forma desadequada, mas é uma forma das pessoas conseguirem fazer uma pequenina regulação emocional. Se eu provoco uma dor física, a minha dor emocional fica um bocadinho mais pequenina, porque eu neste momento fico focada na minha dor física. E muitas vezes estes comportamentos de autodano, as pessoas tendem a associá-los com comportamentos de corte, mas eles podem vir e podem aparecer de várias formas, e podem aparecer em vários sítios, porque as pessoas associam muito aos comportamentos nos braços, ou seja, os cortes nos braços, os cortes nas pernas. É o que se fala mais, de facto, sim. Sim, cada vez mais eles começam a ser escondidos, e em que, enquanto psicóloga, muitas vezes falo com pais e mães e tendo a alertar para esta questão, de que muitas vezes eles não são visíveis, muitas vezes eles são na zona íntima, por exemplo, porque também está muito associada às questões de disforia, ou seja, a ansiedade com o próprio corpo e eu costumo dizer uma coisa que é: ninguém nasce no corpo errado, porque nascer no corpo errado dizer que se nasce no corpo errado é como se o nosso corpo é que nos mantém vivos. Claro que ele podia ser de outra forma, para a pessoa se sentir mais confortável nele mesmo, mas nascer no corpo errado é quase um ponto de partida para eu poder destruir o meu próprio corpo, porque se eu me cortar, eu não quero saber, porque o meu corpo não me diz nada. Então, nascer ou crescer no corpo errado seria mais benéfico para a saúde mental. Nós pensamos que aquele corpo poderia ser outro, mas que o corpo que nós temos é aquele que nos permite viver. Porque muitas vezes há esta autodestruição e isto é impactante. É muito interessante, de facto, essa afirmação, que não é muito habitual ouvir-se, é precisamente o contrário. Há pouco falaste, quando Sim, falávamos mas no... só fazer aqui uma Sim, ressalva, sim, é sim. porque muitas vezes as pessoas dizem: não, mas o meu corpo é um corpo errado. Claro que sim, eu percebo perfeitamente, porque a disforia está lá, Uhum, ou seja, uhum. é muito difícil. Claro que aquele corpo é errado na sua forma, mas é aquilo que permite a pessoa estar viva. Então, podemos entrar aqui numa autodestruição, como eu dizia há pouco, mas não estou com isto a querer dizer que as pessoas... Porque depois isto pode ser associado a outra coisa, que é, eu digo isto: ninguém nasce no corpo errado, mas então as pessoas não têm de fazer uma reafirmação do seu género a nível corporal. Não, claro que sim. Ou seja, tudo ok, não é disso que falamos aqui. É mais no sentido protetor, de que para a pessoa se manter viva, a pessoa precisa de se cuidar. E de cuidar é perceber que a disforia existe, estar atenta àquilo que está a acontecer, mas, ao mesmo tempo, perceber que é aquele corpo que permite um futuro mais risonho ou mais Uhum. brilhante, e que é possível mudar. É possível. Exato. Há pouco falávamos nas pessoas mais jovens e no bullying, e queria falar agora contigo um bocadinho sobre a escola, que pode ser de facto um espaço muito pouco acolhedor para quem é LGBTI+, e estes jovens e estas jovens são muitas vezes alvo de bullying. Que papel é que a escola tem na prevenção da vitimização, e que políticas é que, na tua opinião, têm sido eficazes, e o que é que ainda falta implementar? Ok. Esta é uma pergunta que é bem difícil. Mas então, nós temos a Lei 38 de 2018, que é promissora. Nem tudo nela é ok, mas muito dela é muito bom. Então, esta lei diz-nos que a pessoa tem direito à sua autodeterminação Uhum. em contexto escolar. Esta lei foi muito ameaçada por causa das questões das casas de banho.
E então meio que só se fala de casas de banho, não é? Ou seja, mas esta lei é muito mais do que isso. Esta lei obriga, digamos assim, vou usar esta palavra, obriga a formação específica sobre estas questões nas escolas para a comunidade educativa. E com isto significa as pessoas funcionárias, as pessoas professoras ou professores, as pessoas alunas, todas estas pessoas poderem ter formação. Isto reduz significativamente o quê? O bullying, o desconhecimento, aquilo que nós podemos dizer e que de facto para nós parece que não tem nada de mal, mas pode ser tido como um insulto ou como um ato discriminatório. E depois a tolerância zero ao bullying. Se nós tivermos formação, nós sabemos que muito provavelmente a tolerância ao bullying vai ser reduzida. Então nós vamos perceber que é possível não colocar as pessoas LGBTI numa redoma, não é isso que falamos aqui, mas criar um espaço seguro, porque a escola tem que ser um espaço seguro, para que a criança ou jovem possa ser livre de viver a sua identidade. E isto nada tem que ver com casas de banho, porque as questões de casas de banho nós resolveríamos facilmente se tivéssemos cubículos para cada pessoa. Ou seja, se nós pensarmos, quando não se falava nas questões LGBTI, que infelizmente fala-se de questões LGBTI há muito pouco tempo, não é? Eu posso dizer que durante todo o meu percurso em psicologia, eu nunca falei sobre questões LGBTI, ou seja, estamos a falar entre 2009 e 2014, nunca houve esta questão numa aula, não é? Em nenhuma unidade curricular. Ou seja, só posteriormente é que foi possível eu fazer uma especialização na área e tentar perceber o que é que eu posso fazer na área. Porque, de facto, estruturalmente, não há estas questões. Então, perdi-me um pouco, mas voltando um bocadinho Não se trata só de casas de banho, estávamos a dizer. Sim, não se trata só de casas de banho. As questões das casas de banho. Sim, já percebi onde é que eu ia. Muitas pessoas, por exemplo, com uma perturbação de comportamento alimentar, muitas vezes meninas, também não querem tomar banho à frente de outras meninas. E isso não tem que ver com a questão de identidade de género, orientação sexual. Certo. Isto tem que ver com questões do próprio corpo, da própria privacidade da pessoa, da própria intimidade. Ou seja, tudo o que se fala aqui muitas vezes é ruído, e existe muito ruído, existe cada vez mais ruído e toda a gente tem uma opinião para dar, sem que essa opinião seja muito científica, mas depois é a que fica, é aquela que se ouve, é aquela que o pai disse. Mesmo em escolas, há muitas crianças e jovens que têm comportamentos que nem sabem de onde é que vêm, que são muito discriminatórios e que provavelmente aquilo é o que ouvem nos seus próprios contextos. E então isto acaba por se disseminar, não é? E acabamos por ter aqui toda uma violência estrutural que vai crescendo e nós, quando percebemos que já está uma enxurrada de discriminação e estereótipos que já vêm de trás, é muito difícil nós percebermos, ok, todos e todas nós temos os nossos vieses, todos e todas nós, ou seja, todos e todas nós temos que perceber aquilo que nos construiu foi algo que de facto pode não fazer sentido, mas que, como sempre fez sentido, às vezes nem questionamos. Então, muito do papel da pessoa que vai ministrar formação nas escolas sobre as questões LGBTI é desmistificar isto, é tentar perceber, ok, mas qual é a maior preocupação? Mas qual é o maior medo? E muitas vezes o medo não tem que ver com a questão LGBTI em si, tem que ver com aquilo que se ouviu na rua. Por exemplo, eu costumo dar este exemplo das casas de banho, que é, mas eu não quero que um menino agora utilize a casa de banho das meninas, porque eu tenho medo que eles tenham comportamentos sexuais na casa de banho. E eu costumo dizer, então, mas e se forem duas meninas lésbicas? Também tem que haver casas de banho separadas? Porque estes comportamentos sexuais não acontecem, não têm de ser heterossexnormativos, não é? Ou seja, é impossível nós conseguirmos estar em todo lugar. E muito provavelmente esses comportamentos sexualizados cada vez têm existido mais cedo, é uma verdade, mas eles não acontecem na casa de banho das escolas, muitas das vezes. Ou seja, nós estamos focados numa coisa que de facto é só ruído. Mas pronto, também não queria dar palco a este tema também, e sinto que já me alonguei no tema das casas de banho. Claro, mas a lei traz-nos outras coisas, que é eu poder usar o nome. E eu, enquanto psicóloga, fundamento a minha intervenção no superior interesse da criança. E se o superior interesse da criança me diz que aquela criança tem uma ideação suicida, um comportamento de autodano, porque não está a ser respeitada a sua identidade a nível do nome social, por exemplo, o nome social é para ser usado. E nós temos uma lei que nos diz que a pessoa jovem pode utilizar
o seu nome social. Então, porquê é que nós continuamos, nós, pessoas adultas, porque muitas vezes as pessoas adultas são as que têm mais dificuldade com estas questões, não é? Nós continuamos a achar que podemos decidir pela vida de pessoas mais jovens. E muitas vezes isto não tem impacto no desenvolvimento, tem impacto negativo, porque nós não estamos a dar espaço para que a pessoa possa descobrir-se e para que a pessoa possa explorar aquilo com que se sente mais confortável. Mas temos esta lei que nos diz que a pessoa pode, por exemplo, alterar o nome no cartão de cidadão a partir dos 16. Tudo isto as pessoas dizem, mas a terapêutica hormonal, mas vai fazer cirurgias. Se as pessoas fossem perceber como é que se fazem estas questões, ou como é, se as pessoas fossem ver como é que estamos a nível de listas de espera, como é que, ou seja, ou se soubessem que é impossível fazer uma redesignação sexual que é impossível fazer antes dos 18, então se calhar este ruído acabava por cair, não é? Porque isto não é o que acontece. Então, porquê é que nós estamos a pensar desta forma, não é? Porque mudar o nome muda tudo para aquela pessoa e muitas vezes, e aquilo que eu costumo dizer é que uma vez uma técnica de uma EMAT, uma equipa multidisciplinar da assessoria tribunal, perguntou-me como é que eu chegava tão rápido às pessoas mais jovens. E eu disse-lhe que poderia ser porque eu tinha um piercing no nariz, que na altura tinha, porque tinha 1,5 m, mas que na verdade não era nada sobre isso. Era só porque eu tratava aquela pessoa pelo nome que ela queria ser chamada. E eu era a primeira pessoa adulta a chamar pelo nome que a representava. Então, para aquela pessoa jovem, eu passava a ser um elemento de segurança. E a partir daí, eu tinha todas as características para conseguir chegar até aquela pessoa jovem nas suas dinâmicas de pessoa jovem. Ou seja, conseguia trabalhar a ansiedade aos testes, conseguia trabalhar as dinâmicas familiares, mas isso porque eu subi o degrau de, ok, aqui é um espaço seguro, aqui podes falar comigo. Então, o nome é só um nome, e porque é que nós não vamos respeitar esse nome? Pronto, mas nas escolas tem muito que ver com isto, tem muito que ver com a discriminação, com o bullying, com as políticas intraescolares, não é? Ou seja, dentro de cada escola, como é que nós protegemos as crianças e jovens, e depois também tem que ver com políticas mais gerais, não é? O que é que, por exemplo, se existe um guia que nos ajuda a trabalhar o bullying na escola para a comunidade educativa adulta, para saber o que fazer, o que é este tipo de bullying, quais são as especificidades deste tipo de bullying. Então, se calhar, nós temos um guia que nos ajuda, temos essa formação, conseguimos proteger melhor estas crianças e jovens. E com isto eu não estou a querer dizer que é para proteger apenas estas crianças e jovens. Claro, todas. Acredito que todas as crianças e jovens devem ser protegidas, com todas as suas especificidades. Eu estou aqui a defender as crianças LGBT, como no outro lado qualquer eu defendo todas as crianças e jovens. Catarina, a comunidade educativa não é obviamente só a escola, são todas as pessoas que estão à volta das crianças, na escola e fora da escola, pais, mães, educadores e educadoras. De forma que a escola pode também chamar essas pessoas fora da escola para que se integrem dentro das políticas escolares, de forma a que haja de facto uma segurança destes jovens e destas jovens dentro da escola, mas também fora da escola. A escola pode ter esse papel ou não? A escola pode. Ou seja, a escola pode proporcionar, por exemplo, sessões de esclarecimento ou em que a comunidade educativa no geral, por exemplo, os pais, as mães, pessoas encarregadas de educação, pessoas, tutores e tutoras legais, que se possam inscrever para fazer parte, para receber formação nesta área e ter mais informação fidedigna sobre isto. A questão é se as pessoas estão disponíveis para a receber, não é? Chegar às pessoas e dizer-lhes, ok, isto é importante, muitas vezes é difícil. E muitas vezes isto é difícil e não só por causa do tema em si, porque as pessoas têm medo, mas também porque as pessoas estão cansadas, só é possível fazer isto em horários pós-escolares, ou seja, pós-laborais, as pessoas já não querem, afeta a dinâmica familiar, e então é possível fazê-lo, muitas vezes nós fazemos isto, fazemos em horário pós-laboral e aquilo que funciona melhor é ser de forma remote, em que nós vemos mães, pais a cozinhar ao mesmo tempo que estão ali, mas estão. E só o facto de estarem é importante. Mas também, como lhes digo, que é, muitas vezes as pessoas que estão ali são aquelas que não precisam. Ou seja, muitas vezes nós gostaríamos de chegar a pessoas
que precisavam de estar ali para ter mais informação e para disseminar menos estereótipos e discriminação, diria até algum ódio. Ok. Mudando agora um bocadinho de assunto, mas continuando em quem é responsável por estas crianças e por estes jovens e por estas jovens, quais é que tu achas que são os sinais de alarme que familiares, amigas e amigos ou profissionais devem ter em atenção para identificar situações de risco? Ok. Isso numa questão mais geral, ou seja, Sim. não com questões LGBTI em si, Uhum, mais no geral. Uma mudança de comportamento, uma mudança drástica nos resultados escolares, seja lá o que isso for, seja lá o que isso significar. Não é preciso ter 5 a tudo na escola. Mas uhum, se houver uma mudança drástica nestes resultados, ou mesmo um professor ou uma professora que note que existe mais desmotivação, menos atenção, mais impulsividade, se existir assim, um sinal que a criança ou jovem está mais triste, tentar perceber, ou seja, ouvir, fazer com que a pessoa se sinta vista, mas estes sinais de alerta, muitas vezes, eles são associados a várias coisas, não é? Pode ser, o bullying não tem que ser específico homofóbico, ou não tem que ser específico LGBTI-fóbico, ele pode ter outros contornos, e então estes sinais de alarme, eles são transversais, ou seja, se a criança ou jovem começa a ter comportamentos de mais irritabilidade, por exemplo, qualquer mudança drástica ou qualquer mudança que seja visível é logo um sinal para que queiramos perceber melhor o que é que está a acontecer com aquela criança ou jovem. Mas os fatores de risco, por exemplo, os consumos em excesso, ou os consumos no estamos a geral, falar de consumos de álcool e estupefacientes. sim, por exemplo, os consumos, quando se percebe que existe ali um consumo, porque às vezes isso é visível na escola ou mesmo em casa, se calhar precisamos de perceber o que é que está a acontecer por trás para aquela pessoa ter recorrido a essa ação disruptiva, não é? E desadequada, não só na, na sua fase de vida, porque não é suposto, não é? Na fase do desenvolvimento, mas também tentar perceber ali se existe alguma questão que está a tentar abafar. Nós temos múltiplos, não é? Ou seja, é muito difícil eu conseguir enumerá-los todos, mas perceber se as crianças e os jovens conseguem fazer bem a sua regulação emocional. Muitas vezes aquilo que acontece é que são tantas pessoas jovens, por exemplo, numa sala de aula, que muitas vezes um professor ou uma professora não consegue ter Uhum, este contacto direto e consiga ter este alerta, não é? Mas se nós ensinarmos ou se nós dermos estas ferramentas nas escolas para que as crianças consigam não só desenvolver a sua relação emocional, mas também aos pares, não é? Ao grupo de pares, para serem quase como promotores de se calhar está alguma coisa mal com o meu coleguinha, então se calhar vou pedir ajuda. Isto é protetor, não é? Ou seja, nós podemos ter estes fatores de risco e perceber, existem políticas na escola que protegem? Existe uma política de não violência na escola? E o que é suposto fazer quando existe alguma questão com o bullying? Porque muitas vezes aquilo que acontece é que é descredibilizado, é que isso passa. Então, os fatores de risco eles podem ser múltiplos. Não há uma resposta super concreta que eu possa dar e que possa dizer, de facto, isto está a acontecer assim porque as pessoas não estão a ver que está em risco porque. Ou seja, é muito difícil. Atrasos para as aulas, ou ser a última pessoa a sair da sala de aula porque não se quer cruzar com uhum. pessoas. Por exemplo, pedir muitas vezes para ir à casa de banho durante a aula. E muitas vezes este de pedir para ir à casa de banho durante a aula é para quê? Para evitar ter de ir à casa de banho, por exemplo, quando não se sentem confortáveis com a casa de banho que têm de ir. Muitas vezes ir durante uma aula significa não ter de passar por ninguém enquanto vou à casa de banho. Ou seja, todos os sinais de alerta Uhum. que vão surgindo, mas são múltiplos, são mesmo muitos, e então é impossível Claro, conseguir. no fundo é estarmos com alguma atenção e termos e alguma empatia, Uhum, não é? Para com o outro, não é? Para com quem está à nossa volta. Hum, eh, para além da aceitação familiar e do apoio das ONG, e agora voltando novamente às pessoas LGBT+, hum, portanto, para além da aceitação familiar e do apoio das ONG, que outros setores da sociedade, como profissionais de saúde, comunicação social ou entidades públicas, é que podem contribuir decisivamente para a prevenção do suicídio? uhum.
certo? Profissionais de saúde, sem dúvida alguma. Em questões da sociedade, eu diria que estar atento ou estar atenta à pessoa que temos ao lado é o mais importante. Mas muitas vezes existe este isolamento que não permite, não é? Mas fazer uma pergunta certa no momento certo, não ter medo de fazer perguntas, porque muitas vezes as pessoas têm medo de fazer a pergunta, que é ter medo de perguntar se a pessoa está com este tipo de pensamento. E o ter medo de fazer a pergunta esconde. Então, muitas vezes aquilo que digo a outros colegas psicólogos ou a outros colegas psicólogos é não ter medo, é perguntar. Porque se algum sinal nos deu aquela sensação de que, então se calhar é preciso de falar sobre isto. E depois há a questão do suicídio, da ideação suicida ser um tema quase tabu, porque não se fala sobre isto, porque não vamos estar a falar sobre um tema que é tão difícil. E depois, quando não se fala, parece que deixamos a pessoa sem segurança, não é? Não queremos saber. Então, fazer a pergunta certa é muito importante e nos profissionais de saúde muito mais, não é? Essa é uma das perguntas que eu faço, por exemplo, numa primeira consulta em que o pai ou a mãe vem acompanhar o filho ou filha, em que eu faço a pergunta de uma forma muito empática, de, olha, tu sabes que num processo terapêutico, tudo o que me contares é entre nós, mas se houver alguma coisa que seja muito importante, eu vou ter que falar com o teu pai ou com a tua mãe. Por exemplo, se tu tiveres uns pensamentos menos bons em relação a ti próprio, que te possa colocar em risco, eu vou ter que falar. Tu achas que podemos já contar se isso existe ou não? E isto é ok porque é protetor, é aquele espaço, vai ser um espaço para aquela pessoa poder estar. Então, mas muitas vezes é difícil fazer esta pergunta, porque fazer assim, sem uma relação terapêutica, às vezes podemos perder a pessoa. Mas, em média geral, a tendência tem funcionado. E então, ao funcionar, eu acredito que a empatia e a escuta ativa, muitas vezes, faz com que seja mais protetor do que um risco. Nós sabemos que o suicídio é um comportamento que é mimetizado, não é? Ou seja, dá força. É por isso que nós na comunicação social não falamos sobre isto. E é difícil falar sobre suicídio e eu ter uma resposta concreta para esta pergunta, não é? De como é que falamos sobre isto socialmente? Como é que falamos? Aliás, eu vou ser super honesta. Quando vocês me fizeram este convite, eu pensei, ok, vamos falar sobre suicídio. E falar sobre suicídio já foi um tema, uma discussão até que tive com uma colega psicóloga, uma discussão sem conflito, obviamente. Claro, claro. E com uma psicóloga especialista em questões de luto, em que, de facto, há aqui estas questões, não é? Vamos falar vamos fazer um post de internet sobre prevenção de suicídio, mas se é um comportamento mimetizado, vai dar força a alguém? Mas, ao mesmo tempo, aquilo em que eu acredito é que se eu ignoro um pedido de ajuda, por exemplo, de uma pessoa próxima, quase que lhe estou a dar ainda mais força para que o faça, porque quase que estou a dizer que aquele pedido de ajuda ou aquele pedido de socorro não significam nada, que eu não quero saber. E eu, de facto, quero, então. Mas é difícil eu chegar ao pé de uma pessoa e dizer-lhe, ou alguém chegar ao pé de uma pessoa e dizer-lhe, olha, mas então está tudo bem sobre isto em específico? Porque quando nós perguntamos está tudo bem, a pessoa diz está, e tu também? Ou seja, esta conversa que se normalizou de está tudo bem, ninguém está à espera de receber um não, estou exausta, eu não consigo mais, eu não consigo viver mais um dia nesta vida. Ou seja, o dizer isto também é impactante e a pessoa não consegue receber esta resposta. Então, meio que, se calhar, não vou fazer uma pergunta, ou se receber esta resposta, nem sabe muito bem como lidar. Se calhar, o que nós precisamos é estratégias para lidar com o sofrimento das pessoas. Claro que, enquanto psicóloga, há muitas ferramentas que já tenho, não é? Mas há aqui outras que, pronto, é importante nós normalizarmos e falarmos sobre elas, e falarmos sobre a morte, porque não se fala sobre a morte. Por exemplo, num contexto oncológico infantil, não se fala sobre a morte, é um tabu falar sobre a morte. Não se fala sobre a morte, não se fala sobre parar tratamentos porque já não estão a funcionar, já não há nada a fazer, porque nós não podemos desistir. Ou seja, é difícil falar sobre a morte, muito mais quando esta morte é uma decisão da própria pessoa, não é? Claro. Então, temos aqui esta dificuldade. Claro. Bom, em nossa defesa, e em tua também, que aceitaste o nosso convite,
a intenção portanto, de termos aqui esta conversa é falar precisamente sobre a prevenção, chamar a atenção que isto existe, não podemos de facto ignorar e que temos de estar com atenção a quem está à nossa volta, porque existem determinados sinais de alerta e é isso que temos tentado aqui tentar descobrir e que temos de ter atenção e que temos de ter empatia, não é? Porque há pessoas que efetivamente muitas vezes por se sentirem inseguras, por não sentirem confiança suficiente, não procuram ajuda e temos que ser nós a dar a mão, não é? E podemos muitas vezes fazer a diferença, portanto, é isso que se pretende. Eu Catarina, esta acho, conversa eu acho que, António, só para acrescentar aqui uma coisa que eu acho importante. Já me passaram pelas mãos, eu acho que números são importantes. Já me passaram pelas mãos mais de 400 pessoas mais jovens LGBTI, principalmente pessoas trans e não binárias. E eu diria que nem todas tinham ideação suicida, mas eu gostava de dizer que todas elas, que nenhuma tinha comportamentos de autodano, que não é verdade, mas aquilo que eu digo é que muitas vezes elas tinham comportamentos de autodano e ideação suicida. E conta-se pelos dedos de uma mão, se calhar, as pessoas que não tinham comportamentos de autodano. Ok. Bem, pronto, lá está. Portanto, esperemos que este episódio possa ajudar alguém a procurar ajuda, não é? E com isso, esta conversa de facto está a correr no instante, tem sido bastante interessante conversar contigo. Gostava só de pedir se queres deixar uma mensagem, qual é, às pessoas LGBTI que estão a passar neste momento por momentos mais difíceis, mais complicados. É sempre difícil uma mensagem generalizada, não é? Vou começar pelo geral, que é as questões políticas não estão fáceis, o ruído é cada vez maior, parece que existe um bode expiatório nas questões LGBTI, mas ainda há pessoas no terreno que têm o coração no sítio aberto. Apesar de hoje parecer que está tudo escuro e que está uma nuvem, é possível. Ou seja, há esperança no futuro, há esperança de que as pessoas consigam sair do sítio onde estão e muitas vezes é preciso ajuda. E é ok precisar de ajuda. Então, solicitar esta ajuda no sítio certo. Ok. Catarina, foi um prazer conversar contigo, mais uma vez, e em nome da SIG, agradeço a tua disponibilidade. Assim, este foi mais uma meia dose de conversa, esperamos que tenha gostado. No site da SIG e no nosso canal de YouTube estão todos os episódios disponíveis. Bem-aja e até uma próxima.